Bem-vindos a mais um Diálogos em Pauta, comigo, Fernanda Amâncio. É sempre um prazer imenso ter vocês aí comigo. E neste primeiro programa de novembro, um programa bem especial, estou toda trabalhada no vermelho, inclusive para receber uma convidada muito especial. Este mês é o mês dedicado à consciência negra. Vamos explorar a riqueza da cultura, as histórias e a luta pela igualdade. Agradeço de coração a audiência que vocês têm me dado até aqui, o envolvimento de vocês nos diálogos em que promovemos. Esperamos que as pautas de hoje inspirem vocês a reflexão e empatia. Fiquem conosco e vamos juntos nessa jornada de aprendizado e consciência. E para você que perdeu alguma coisa do nosso programa, inscreva-se em nossa página do YouTube. Saiba tudo o que rolou por lá. E aqui, todas as terças-feiras, vocês têm um encontro marcado comigo às 16 horas pela TV Aberta São Paulo, que é para todo o Brasil, e TV Guarulhos. Siga-nos também pelo Instagram. Agradeço a todos vocês pela audiência. Fiquem comigo, pois temos um programa recheado de diálogos e enriquecimentos de reflexões que tocarão com certeza o coração de todos vocês. Começa agora o Diálogos em Pauta com Fernanda Amâncio. E hoje aqui comigo, quem? Ela, Eunice Porto. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Sempre um prazer estar aqui nessa casa. Você já conhece a casa aqui, a Eunice já é conhecida aqui, e eu que agradeço muito a sua presença, foi meio corrido, mas você aceitou com muito carinho, eu estou muito feliz. E assim, hoje a gente deu um tema, que é os reflexos da dor e do sofrimento da escravidão nos tempos de hoje. Mas antes da gente começar a entrevista, eu quero passar o currículo dessa mulher preta que tanto me orgulha, filha mais velha do Messias e da Cleonice, mãe da Eda, do Iago e Danilo, tem uma nora, 8 netos, parece que é bom. Palestrante, doutora graduada em psicologia há 34 anos, facilitadora de constelação familiar e organizacional há mais de 20 anos. Iniciada na 7ª turma de formação em 2025, criadora do método Eunice Porto e Encontros de Mim, palestrante, escritora, coordenadora das obras Quais de Mim Você Procura, Mulheres Terapeutas e Mulheres Pretas, apresentadora de TV e de rádio, coordenadora da Académie Françoise de Artes, Culturas Relatives, é isso? Por fazer a diferença na vida de mulheres, membros do Clube de Mulheres de Negócio em língua portuguesa. Pois é, o grande diferencial de seu trabalho durante todos esses anos é um olhar sistêmico através de práticas transformativas que levam a consciência de pessoas e grupo de organizações de forma rápida, constante e duradouras. Essa é Eunice Porto. Obrigada, muito obrigada. Agora também eu só vou ouvir. É um prazer estar aqui e poder falar, quando você me convidou para falar sobre ancestralidade preta, nesse mês em que parece que potencializam, as pessoas voltam o olhar para esse período aí de consciência negra, né? E para mim, falar sobre isso é falar sobre a força que vem dos nossos ancestrais, mas também falar sobre os impedimentos que fazem com que a gente não caminhe muitas vezes como deveríamos. Eunice, o que você está dizendo? Eu estou aqui, atrás de mim existem os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, ou seja, no meu DNA, Fernanda, tem muita história.
nós temos histórias de glórias, nós temos histórias de triunfo, nós somos o sonho pensado dos nossos ancestrais. E quando a gente imagina que ser o sonho de uma ancestralidade que pensou que valeria a pena tudo que eles estavam vivendo, porque os que viessem depois seriam livres, nos torna responsáveis por fazermos a diferença para aqueles que vêm depois da gente. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que nós estamos numa transição. O que é essa transição? Eu tenho um jargão que diz mais ou menos que eu posso mudar a história deles? Não posso. Mas eu posso olhar e perguntar, vocês querem que eu faça igualzinho a vocês ou eu posso fazer diferente? Se nós pudéssemos voltar essa história, olhar para esses ancestrais, com certeza eles diriam, faz diferente, porque eu não consegui fazer, mas você pode. Então, quando a gente imagina que durante esse período que os olhares são voltados e a gente imagina que é um período em que muitas empresas, em que muitos lugares são obrigados a falar sobre diversidade, inclusive por causa da pauta 2030, e que a diversidade e a inclusão, ela se torna meio obrigação, principalmente para que as empresas sejam politicamente corretas, que elas tenham uma visibilidade diferente do que existe até hoje. Então a gente acaba sendo um pouco de holofote. Sim. A gente acaba sendo visto de uma outra forma. A grande questão é que eu preciso ter a certeza, enquanto uma mulher preta, de que sim, todos os espaços que eu quero estar, eles me ocupam. E quer queira, quer não, cada vez mais nós vamos preencher determinados espaços em que nós entendíamos que não, isso não é para mim. Isso aqui é mais para uma pessoa, menos para outra, é mais para os brancos, ou é mais para todo mundo, menos nós. Então, quando nós olhamos para os números e para tudo que vem, que tem uma comparação entre os pretos e entre os brancos, e entre toda a história, a gente chega à conclusão de que diferença é só diferença. Está na hora de ser olhado a diferença só como uma diferença e não mais como um defeito. Já chega por aqui, já deu. Já andamos muito nesse caminho, olhando tudo como diferença. E enquanto mulher preta, eu não sei você, Fernanda, mas para mim, muitas vezes eu olhava e entrava em determinados lugares e eu parecia que as pessoas tinham um scanner. E aquilo me incomodava, me gerava uma sensação de desconforto. Eu falava, por que está me olhando? E chegou um determinado momento que eu falava, eu não quero ocupar esses espaços porque é tanto julgamento velado que eu falava, meia volta vou ver, aqui não é o meu lugar. Hoje eu estou nos lugares, eu percebo o scanner, mas eu digo, o problema é teu, você vai ter que me engolir, porque eu me preparei a vida inteira para auxiliar pessoas a fazerem a diferença e ocuparem, sim, os lugares de merecimento, os lugares em que a gente precisa e consegue transformar histórias e destinos e pessoas. Você sabe que eu nunca parei nessa questão de falar assim, estão me olhando. Porque eu nasci num lar, né, de uma família de pessoas brancas, mistura de raças. Sim. Então sempre frequentei clubes de brancos, lugares com pessoas brancas, então eu nunca tive esse olhar. Sim. E se esse olhar vinha a mim, eu nunca interpretei desta forma. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui estudando tudo, eu não tinha um olhar. Eu tinha a fala, nossa, mas é uma preta inteligente. Nossa, mas você viu? Ela é a única negra na sala dela. Uhum. Porque eu entrei na faculdade em 97 e não tinha negros, nem professores e nem alunos. Sim. Então eu não tinha esse olhar. Se eu falar do olhar, não. Eu tive quando meu filho nasceu, porque ele nasceu bem branco de cabelo liso. E as pessoas olhavam tipo assim, será que ela é essa criança? É babá. Isso. Mas talvez não como babá, né? Mas assim, nossa, mas de quem que é essa criança? Nossa, que será? E escutei até assim, nossa, o pai deve ser loiro de olho azul. E não era, porque o pai do meu filho, inclusive, é descendente de negro, né? Mas essa muita mistura de raça. Sim. Mas o que eu só queria completar é que eu não tive o olhar, mas tive a fala, que é tanta dor quanto o olhar. Perfeito.
perfeito. Eu falo que, graças a Deus, os meus pais, hoje eles têm, meu pai fez 90 anos, minha mãe 85 anos. Vivos? Vivos. E o que, graças a Deus, ele falava era assim, eu não pude estudar. Então, o que eu vou dar para vocês é o estudo, para que vocês possam construir uma vida diferente da minha. E eu fiz a turma de Mogi das Cruzes, frequentei terceiro vagão da época de Mogi, em que a gente era maior. Eu tô achando que eu vou ter que te trazer para falar desse terceiro vagão, porque ele tem uma história toda, tem até um grupo, não é isso? Existe o grupo do terceiro vagão. Gente que casou, exato, encontros realizados com esse bendito desse terceiro vagão. E eu penso, a gente fez uma matéria sobre esse grupo do terceiro vagão, e é bem legal quando você passa a ter a consciência, porque eu comecei em 82, e aí tive que parar um tempo, porque eu morava em Interlagos e eu ia até Mogi das Cruzes, então eu casei em 85, parei 2 anos, retomei e terminei em 90. Então, quando a gente olha para essa história e começa a ter a consciência do quanto a minha escolha impactou a vida dos meus filhos e vai impactar a vida dos meus netos, impactou o entorno, porque hoje eu consigo ter a consciência de que eu sou uma referência saudável para muitas mulheres pretas, para muitas pessoas que acreditam que a história não pode ser do mesmo jeito, para muitas mulheres que falam, Eunice, a psicologia não dá dinheiro, isso não é para uma mulher preta. Eu falo, como não? Na verdade, eu entendo que você ressignificou a dor da ancestralidade em forma de poder e força, e foi. E tá indo. É isso. Mas para isso, eu precisei tomar a força que vem dos meus pais. Porque quando a gente olha para uma família preta, e que muitas coisas não cabiam para eles, porque eu fui criada assim, isso aqui não é para você, isso aqui é quase como se nos colocasse num quadradinho, mas isso era o melhor que eles sabiam, era do jeito que eles foram conduzidos pelos meus avós, pelos meus bisavós, então não dava para ser diferente. Mas a partir do momento que meu pai diz, você vai estudar para que vocês consigam criar uma nova história, ali ele abre um infinito de possibilidades que diz, não, eu vou fazer, enquanto está todo mundo lá no pagode só, sem querer abrir um livro, eu vou fazer a diferença. Enquanto alguém diz, não, eu só vou fazer isso ou aquilo, eu digo, não, eu posso fazer isso e aquilo, mas eu também quero fazer outras coisas que me levam para um outro caminho, para um outro lugar. E estar aqui nesse programa aberto, falando sobre esse tema, e lembrando que, graças a Deus, que os meus ancestrais sonharam com a minha liberdade, e graças a Deus que eu posso honrar isso fazendo o melhor com a vida que eles me deram. E quanto mais eu consigo olhar e agradecer, eu sinto muito por tudo que vocês viveram, mas graças a tudo que vocês viveram, eu posso escolher fazer diferente. Eu não preciso honrá-los no pior, eu não preciso honrá-los sendo abusada, nem vivendo de qualquer jeito, nem aceitando muitas coisas, como muitas mulheres ainda, e muitos homens pretos ainda conseguem se submeter sem ter a menor consciência. Então, acho que talvez esse mês, durante esse período em que as pessoas estão mais com a atenção voltadas para a diversidade e inclusão, quer seja pela obrigação ou não, não importa, mas que a gente possa aproveitar esse momento e construir caminhos diferentes de ampliação de consciência, de ampliação desse poder de quem eu sou, de saber que eu sou o sonho, sim, de alguém que fez com que a minha vida estivesse aqui e só por isso eu mereço estar aqui, eu mereço ter mais, eu mereço viver mais e melhor e construir grandes histórias. Que delícia ouvir isso, é muito gostoso. E eu queria que você me falasse, você já me presenteou aqui, sim, com quais de mim você procura. Na verdade, isso aqui é praticamente uma academia de letras. Exato. E deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, esse é meu, tá? Exato. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Esse aqui, quais de mim você procura? São mulheres nas finanças, não é isso? Exato. Ele é um
que ele é? Ele é uma sequência de temas? Isso, na verdade, Quais de Mim Você Procura, ele é uma coletânea de livros, ele foi proposto, a pessoa que idealizou é a Kátia Teixeira, que coordena toda a obra. Hoje nós somos quase 1000 mulheres, 1000 Quais de Mim. Esse é um dos livros que eu sou escritora, mas agora eu estou coordenando mulheres terapeutas e mulheres pretas. E esse Mulheres e Finanças, ele é um dos volumes. Como é que surgiu essa história? O Quais de Mim, a Kátia foi convidada a fazer uma palestra sobre mulheres empreendedoras. E todos os livros, as livrarias que ela ia, só tinham homens. E aí ela falou, então daqui a 6 meses eu venho trazer o primeiro livro só com mulheres empreendedoras de sucesso. Foi daí que surgiu o Quais de Mim. No dia seguinte do lançamento, que normalmente é na Câmara Municipal, essa mulher que insistiu tanto da continuidade, ela não foi. A Kátia pegou os livros, foi até o endereço dela e era uma comunidade. E aí a mulher abraçou os livros e falou, eu falei para minha mãe que eu ia chegar lá. E aí naquele momento a Kátia falou, olha, esse livro não vai para venda. Ou seja, cada livro vendido pelas autoras, ou seja, pelas escritoras, um é doado para uma mulher em situação de vulnerabilidade, para casa de custódia, para presídios. Então, essa é a proposta. E eu te dei esse porque ele fala do que é o dinheiro para quem tem uma ancestralidade preta, que não podia ter dinheiro, pelo contrário, quem tinha dinheiro lá atrás era sinônimo de roubo. E pela ancestralidade indígena também, porque os indígenas eles não precisavam, era só a caça, a pesca, não precisavam de dinheiro. Eu espero que você aproveite muito, porque eu falo da constelação e eu falo desse seguir aí dentro da nossa ancestralidade, da nossa história. Olha, a nossa entrevista foi muito curta, porque você tem muito conhecimento, tem muita coisa a nos ensinar. E olha, eu tenho que te agradecer muito, muito mesmo. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai deixar aqui embaixo, mas o seu arroba, o seu contato, como consteladora, você tem um consultório, tem uns atendimentos. Sim. E olha, gente, vou falar, vale muito a pena. Constelação Sistêmica Familiar, vale. Que onde ela é facilitadora. Sim. E assim, é só fazendo para saber. Muitíssimo obrigada. A gratidão é obrigada minha. Pelo livro, por ter vindo e muito obrigada por tanto conhecimento, por tanta experiência aqui passado em uma mulher só. Vó de 8, né? Eu vou fazer um convite no próximo dia 30 de novembro, a gente vai fazer um workshop Liberação de Ancestrais para quem é empreendedor, para quem quer construir uma história diferente aí no caminho de vida, liberando esses padrões. Vai ser um workshop o dia inteiro só de práticas, de constelação e liberação sistêmica. Então, para você que está aí do outro lado, se quiser aproveitar, será muito bem-vindos. Ah, então tá bom. Olha, e para finalizar, olha só, os livros pode você mostrando aí, ó. Esse aqui, Quais de Mim Mulheres Terapeutas. Esse aqui eu também tô, Quais de Mim Mulheres Empretecas. Esse aqui, Práticas Bioxamânicas, eu falo da sombra, é bem interessante. E esse aqui, A Arte de Influenciar Negócios, que é um dos mais recentes, para você que é gestor, para você que faz aí coaching, é bem interessante também. Fala sobre os encontros de mim. Meu Deus, ó, fazer o quê, né, gente? Ó, uma mulher só, avó de 8 netos, com todo esse currículo, e às vezes você tá aí sentadinho, ó, falando, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Que nada. Ó, um beijo pra vocês. Fica agora com esse intervalinho aí. Quinta Valentina Guarulhos, calçados lindos, maravilhosos. Roda aí.